O Barão de Madrepérola. Capítulo 5. O Enigma da Ilha do Coco. Filho, por que nunca me ouve? Perguntou Dona Estela impaciente. Já se passaram 8 dias e a moça não apareceu. Se ela não estiver morta, algo deu errado, pois nem o conde apareceu para cobrar notícias. Ele deve estar com o rabo entre as pernas, retrucou Tony, prepotente. Não saio daqui sem tomar posse legalmente daquela ilha. Mas já temos quase todos os bens, estamos ricos. Para que se arriscar por uma ilha? Será que não entende? Gritou ele. Aquela ilha guarda um tesouro incalculável que só eu conheço. Nem aquele incompetente do conde imagina o que há lá. Vou passar por cima de qualquer coisa para ter o que quero. Que tesouro é esse? E quis saber Estela. Lembra-se da viagem no navio inglês há 1 ano e meio? Pois bem, antes de pegarmos o bote de fuga, ouvi oficiais comentarem sobre a existência de uma mina de petróleo. Petróleo? O que é isso? É a lama negra, mãe. Uma substância valiosa que logo moverá o mundo inteiro. Dinheiro vivo. E essa mina está na Ilha do Coco. Entende agora por que me arrisquei. De qualquer maneira, a maior parte da fortuna ainda está com o conde e não vou deixá-la de graça, afirmou Tony, com um ar alucinado. Tony, preste atenção. Esse tal de petróleo não é aquela lama que acharam em Kentucky em 1819 e tiveram que abandonar? Sim, mas muita coisa mudou desde então. Estamos em 1890. Você enlouqueceu? Gritou a mulher, histérica. Matou nossos homens por causa dessa maldita lama? Desde quando a senhora tem escrúpulos? Desdenhou Tony. Não se meta, eu quero aquela mina e vou tê-la. Senhor, interrompeu Adolfo, o mordomo. Alguma notícia? Perguntou o rapaz, ansioso. Meus homens souberam que eles estiveram no cais de Puerto Limón. Pegaram um barco de aluguel e, em alto mar, transferiram-se para uma embarcação maior, mantida em sigilo. O barco do conde continua atracado sob vigilância. Ele não usou o próprio barco. Tony pôs a mão no queixo. Alguém está ajudando o conde. Alguém muito eficiente. Aquelas armadilhas nas montanhas não foram feitas por mulheres. Senhor, vasculhamos tudo, argumentou o mordomo. A montanha é deserta. Só achamos pedaços de pano ensanguentados do vestido da moça. O índio falou de um jaguar na mata antes de morrer. Ficaremos atentos, Adolfo. Sinto que há alguém experiente envolvido e vou descobrir quem é. Enquanto isso, na ilha de São Lucas. Alguma notícia do seu filho, baronesa? Perguntou o conde Murilo, observando a aproximação apressada da anfitriã. E sim, conde, respondeu ela com as mãos trêmulas de ansiedade ao tentar romper o lacre do envelope. São notícias urgentes. Seu vestido de seda azul espalhava-se pelo assoalho, exibindo bordados perfeitos de rosas. Os cabelos ruivos caíam em cachos vibrantes, emoldurando seus grandes olhos verdes. O conde ofereceu-lhe o braço, conduzindo-a a um canto reservado. Queira Deus que sejam boas notícias e que ele esteja bem, disse o conde. Chame sua esposa e filha para que possamos abrir juntos, ordenou a baronesa à criada. Mãe e filha aproximaram-se rapidamente ansiosos. A baronesa, com suspense, começou a ler a carta em voz alta. Estou bem. Tenho ótimas notícias para todos. Eu e Manuel estamos hospedados no castelo do verdadeiro príncipe Antônio Santiago. Ah, meu Deus! Então é verdade, ele existe! Exclamou Helena, levando a mão ao peito. Conde Murilo, aguarde o meu retorno. Não deixe de maneira nenhuma que Tony saiba onde vocês estão. Ele é perigoso e estaremos todos em risco caso ele nos descubra. Mande um de seus homens cobrar dele o paradeiro de Helena, para que ele pense que ela ainda não foi encontrada. Isso é vital e urgente. Quando lerem esta carta, estarei em alto mar retornando para vocês com ainda mais novidades. Devo chegar em 2 dias. Bem, as notícias são alvissareiras, comentou a baronesa, concluindo a leitura. Agora sabemos que o bandido é um impostor, o que tornará a tarefa de derrotá-lo muito mais fácil. Seu filho é um homem admirável, baronesa, disse o conde esperançoso. Sinto-me honrado por tê-los como amigos. Ele não mandou nenhum recado para mim? Perguntou Helena. Perdoe-me se sou indelicada. Filha, repreendeu a mãe, levando a mão aos lábios em um espanto contido. O porquê o constrangimento? Interveio Franquini, sorrindo. Ela tem todo o direito de cobrar notícias de seu salvador. Não há indelicadeza nisso. Thales está preocupado com todos e certamente não teve tempo de escrever em particular, mas garanto que ele não a tirou do pensamento um só instante. Preciso me retirar, com licença, disse a jovem, saindo com uma expressão de profunda decepção. Ah, o amor, suspirou Franquini, olhando para os pais de Helena. Peço que desculpe minha filha, ela está muito nervosa, justificou o conde embaraçado.
Não se preocupe, confortou-os a baronesa com um largo sorriso. Sejam bem-vindos à família. Devemos agradecer por ela ter se recuperado tão rápido do trauma. Seu coração está aberto para amar de verdade. Imagine se ainda estivesse apaixonada por aquele crápula. Dito isso, a anfitriã também se retirou. O conde virou-se para Bárbara confuso. O que ela quis dizer com isso? Meu marido, não seja ingênuo. Sua filha está apaixonada, sussurrou a condessa ao ouvido dele. Mas agora por um homem de verdade. Eu não acredito. Como as coisas mudam, não? Alegrou-se o conde com a perspectiva de ter o barão como genro. Enquanto isso, em seus aposentos, Helena ouviu uma batida leve à porta. Pode entrar, está aberta, disse a moça, recompondo-se. E posso falar com você um minuto? Perguntou Franquini, entrando no quarto decorado em tons de verde-água. Claro, baronesa. Helena sentiu curiosa. Sei que estamos passando por momentos difíceis, mas vim tratar de um assunto que lhe interessa, começou a anfitriã, sentando-se com a jovem na cama. Ele a ama muito. Só eu sei o quanto Thales sofreu quando soube do seu noivado. Ele sofria em silêncio e no dia da cerimônia, parecia estar indo a um funeral. Se ele não foi direto na carta geral, foi por respeito aos seus pais e à sua situação recente. Mas a paixão dele só cresce com a distância, foi o que ele me confessou na carta privada que enviou para mim. Então, por que ele não mandou nada para mim em segredo? Questionou Helena. Quem disse que não mandou? A baronesa entregou-lhe uma pequena caixa. Vamos, abra. É sua. Ansiosa, Helena desfez o embrulho de papel lilás. Dentro, havia um estojo de veludo negro. Ao abri-lo, ficou deslumbrada. Um magnífico colar de pequenas pérolas melo-melo de 3 voltas repousava sobre o tecido, acompanhado por um cartão que dizia: "E chego daqui a 2 dias. Se você já estiver pronta para aceitar o meu amor, esteja usando esta joia quando eu chegar. Procurei no meu tesouro uma joia que fosse tão bela quanto você. Confesso que não foi fácil. Espero que esta esteja à altura de sua beleza. Espere-me. Estou com saudades." As lágrimas corriam pela face de Helena sem que ela as pudesse conter. O que houve, Helena? Alguma notícia triste? Perguntou Franquini, preocupada. Não, senhora baronesa. Apesar de tudo que tenho passado, não pensei que algo ainda pudesse me fazer tão feliz. Este colar me mostrou o paraíso. Não pelo valor da joia, mas pelo valor do coração de quem me presenteou. Venha cá, dê-me um abraço. Pediu a baronesa, de braços abertos. Seja bem-vinda à família. Eu farei de tudo para que sejam muito felizes, eu prometo. Dizia, beijando carinhosamente a cabeça da moça. No que está pensando? Posso saber? Perguntou a condessa Bárbara ao marido. Está tão sério. Algo não vai bem? Estou preocupado, minha esposa. Tenho medo de perdermos nossos bens para sempre. Suspirou ele, puxando a condessa para si e apoiando a cabeça dela em seu ombro. O bastardo está tentando vender tudo. Soube que animais e algumas fazendas de café já foram negociados. Murilo, eu não quero perder nossa casa. Por favor, exclamou ela, aflita. Tenho que agir. 2 dias é muito tempo para esperar o barão. Amanhã irá um comprador interessado em nossa mansão. Vamos a Puerto Limón imediatamente. Decidiu a condessa. Mandaremos um recado àquele monstro exigindo notícias de nossa filha. Se fizermos o que Thales orientou na carta, ganharemos tempo. Que horas são agora? Quis saber Dom Murilo. 4 da tarde. Partirei agora. Não esperarei até amanhã. Eu irei com você, afirmou Bárbara, já de pé. Não me peça para ficar, Murilo. É perigoso, mas eu não o deixarei sozinho. O casal trocou de trajes e desceu as escadas de pinho. Na sala, depararam-se com a baronesa sentada em sua poltrona, parecendo já prever o movimento. Baronesa. Bárbara surpreendeu-se. A senhora ainda está acordada? Nós vamos a Puerto Limón, anunciou Dom Murilo. Vamos colocar em prática o plano de seu filho. Cobraremos por Helena para distrair o impostor. Por que não esperam o amanhecer? Está tarde. Franquini preocupou-se, mas ao ver a urgência no olhar deles, cedeu. Providenciarei homens armados para acompanhá-los. Por favor, prometam que voltarão o quanto antes. Às 8 da noite, o barco com o conde e a condessa atracou em São José. Dirigiram-se à embarcação de sua propriedade, onde um empregado de confiança montava guarda. Senhor, o que faz aqui a esta hora com a condessa? Perguntou o homem alerta. Temos um serviço urgente, disse o conde Murilo, sem rodeios. Você encontrará um meio de enviar um recado ao príncipe Tony. Diga-lhe que exijo a entrega de minha filha. O prazo esgotou-se e não temos notícias. Exijo uma prova de que Helena e Marta estão vivas. Você me entendeu? Sim, senhor. Devo ir agora?
o mais depressa possível. Amanhã poderá ser tarde. Estarei aguardando notícias suas no barco do barão, ancorado do outro lado do cais, mas por favor, traga-me informações o quanto antes. Não se demore, pois temos que viajar ainda hoje. Fui claro? Sim, senhor, respondeu o homem, girando sobre os calcanhares para buscar a charrete. Não deixe ninguém segui-lo. Preste muita atenção nisso para não pôr nossa vida em risco. Acenando com o chapéu, o empregado partiu rapidamente. A noite estava abafada, no céu, nuvens carregadas escondiam as estrelas. O calor pesado deixou a condessa Bárbara em alerta para uma tempestade de verão, o que certamente dificultaria a viagem de volta. O funcionário do conde foi até a casa de um amigo, não muito longe do cais, e o instruiu para a tarefa. Era a melhor forma de evitar que alguém fosse identificado como leal a Murilo. Às 11 horas da noite, o empregado retornou ao convés do barco do barão e bateu à porta do camarote. Ansioso, o conde abriu a passagem. Como foi tudo? Perguntou ele, servindo-se de uma taça de champanhe na tentativa de se acalmar. Como ele reagiu? Conte-me nos mínimos detalhes. Preciso saber de cada passo. Eu não sei se agi corretamente, senhor, mas mandei um portador realizar o serviço que me pediu. Como assim? Perguntou o conde impaciente. Calma, senhor. Eu fiz tudo conforme o planejado, explicou o empregado. Se eu fosse pessoalmente, ele me identificaria e mandaria alguém me seguir até o senhor. Por isso, enviei um amigo de confiança como portador. E como ele reagiu? Ficou muito nervoso. Eu observava tudo de longe enquanto ele o atendia no jardim. O homem gesticulava freneticamente. O meu amigo, que é alguém capaz de dar a vida para retribuir um favor, ameaçou chamar a polícia caso não recebêssemos notícias de Lady Helena. Que resposta ele mandou? Interrompeu Bárbara, ansiosa. Perdoe-me, mas não aguento mais tanta incerteza. Ele afirmou que sua filha está bem, mas que se nega a assinar a escritura da ilha. Tony ainda ameaçou, dizendo que sua paciência está no limite. O mensageiro exigiu uma prova de que a moça está viva, e ele entregou isto, disse o empregado, estendendo a mão com um pedaço do vestido de noiva e a tiara. O tecido do vestido de Helena, exclamou o conde Murilo, passando o braço pelos ombros da esposa. Ele caiu como um patinho. Agora sim, ganhamos tempo. Podemos voltar, Bárbara. O que mais aconteceu? Após pegar o pacote, o mensageiro avisou que há pessoas vigiando. Disse que se ele vendesse mais qualquer bem do conde, a mansão seria invadida, estivesse a moça viva ou morta. Ótimo! O recado surtiu efeito. Aquele bastardo pensará 2 vezes antes de tocar na minha mansão. Vamos nos preparar para partir, Bárbara. Ganhamos tempo suficiente até que Thales retorne. O conde e a esposa despediram-se do empregado e retornaram à ilha de São Lucas. Às 2 da manhã, o barco atracou na areia, onde a baronesa os aguardava apreensiva. Ao avistá-los, ela correu ao seu encontro. Querem me matar do coração? Por que não voltaram mais cedo? Perguntou ela. E perder a chance de ver o resultado da nossa obra? Respondeu a condessa, abraçando Franchini com euforia. Deu tudo certo? Jogamos a isca e ele mordeu, afirmou o conde. Agora basta esperar o seu filho. O que querem dizer com isso? Quis saber Helena, que também se aproximara. Tony pensa que estamos no escuro, explicou a condessa. Ele quis provar que você é prisioneira dele para manter o controle da situação. E o que ele enviou? Perguntou Helena. Ele nos mandou este embrulho, disse o conde, entregando a caixa. Helena abriu o pacote e encontrou a tiara de flores e o retalho de seda. Ela sorriu ironicamente. Ele teve o trabalho de voltar às montanhas de Tilarã para me procurar. Eu perdi esta tiara perto da cachoeira, e o vestido foi rasgado nos arbustos enquanto voltávamos para o chalé. Ótimo! Então ele não imagina que você esteja conosco, falou o conde. Se ele está com toda a nossa fortuna, por que então faz tanta questão pela ilha? Interrogou o conde sem entender, passando a mão no queixo pensativo. Os bens que ele tem em seu poder, agora é muito maior do que a ilha. Dá para ficar muito rico. Então, por que se arriscar tanto? O senhor tem razão, papai. Tem algo muito estranho em tudo isso. Há algo naquela ilha que está atiçando a cobiça de Tony, e que não é do nosso conhecimento. Amanhã mesmo vou até lá. Ficarei até descobrir esse mistério, disse o conde, ardendo de curiosidade. O senhor não pode fazer isso, interveio Franchini. Tem que esperar meu filho chegar. Ele não vai demorar. Vamos para casa, a carruagem nos espera. Vocês precisam de um banho, comer algo e descansar. Venha, Bárbara, vamos acalmar seu marido. É vital que ele siga as instruções do meu filho. Obrigada, Franchini. Você tem se mostrado uma grande amiga, agradeceu a condessa. Ora, não diga isso ou me fará chorar.
respondeu a baronesa, guiando todos até a carruagem. Ao chegarem à mansão, Helena foi a primeira a descer, animada com a esperança de recuperar sua vida. Tudo agora está mais claro, pensava ela enquanto o criado abria a grande porta. Mas não esperava por tão doce surpresa. Thales! Gritou ela feliz, atirando-se nos braços do barão. Logo depois, ruborizada ao notar a presença de todos, soltou-se. Graças a Deus você voltou. Vim o mais rápido que pude, disse ele, tocando com o indicador as contas do colar de pérolas no pescoço da jovem. Isso quer dizer sim? Perguntou baixinho. Você ainda tem dúvidas? Respondeu Helena, fitando o rosto de Thales, que transparecia o cansaço da viagem. Venham, quero apresentar alguém especial. Tenho uma surpresa, anunciou ele, conduzindo-os pela mão até a biblioteca. Lá, um senhor sentava-se confortavelmente, saboreando uma xícara de café. Vossa Alteza, apresento-lhe Lady Helena Flank, a vítima do impostor, disse o barão. Helena pegou a mão estendida do homem, que a levou delicadamente aos lábios. Helena, este é o verdadeiro príncipe Antônio Santiago, revelou Thales, satisfeito ao ver a surpresa da amada. Thales, você o encontrou! Exclamou a condessa Bárbara, levando as mãos ao rosto. É meu filho, que bom que chegou, disse Franquine, aliviada. Esta é minha mãe, Alteza, a baronesa Franquine de Courvières. Encantado, senhora, disse o príncipe, com um sorriso elegante, antes de estender a mão. Como vai, Franquine? Ainda se lembra de mim? Perguntou um homem de meia-idade sentado em outra poltrona. De cabelos brancos e terno escuro, ele observava a baronesa, que tentava resgatar aquele rosto da memória. Nós nos conhecemos? Indagou ela, intrigada. Já faz muitos anos. Felipe Magalhães, do 3º Regimento de Infantaria. Você e Thales de Courvières se conheceram naquela época. Um sorriso largo brilhou no rosto de Franquine ao reconhecer o antigo conselheiro de quando começara a namorar o falecido marido. Acha que fica bem dar um abraço na amiga que agora é baronesa? Perguntou ele risonho, abrindo os braços. Quanta saudade, meu amigo, disse ela, abraçando-o sem cerimônia. E meu marido partiu sem revê-lo. Ele falava muito de você. Teremos tempo para colocar a conversa em dia, respondeu Felipe, beijando-lhe a mão. Mas antes quero que conheça alguém importante. Pensei que tivessem esquecido de mim, brincou o príncipe em seu canto. Jamais, Alteza. Franquine, este é o verdadeiro príncipe Antônio Santiago. Fico honrada e muito feliz em recebê-los em minha casa, disse Franquine. O conde Murilo e sua esposa, a condessa Bárbara, precisam muito de sua ajuda. Eu diria que a honra é toda minha, cara senhora. Devo ao seu filho por me procurar. Jamais imaginei que meu nome estivesse sendo usado por um criminoso, respondeu o príncipe. Ser-lhe-ei eternamente grato. De agora em diante, este problema não pertence unicamente ao conde, também é meu. Juntos, iremos resolvê-lo. Pode ficar tranquila, tudo voltará ao normal em breve. Felipe? Chamou ele. O conde está na sala? Perguntou o príncipe. Está sim, Alteza. Continuemos com as apresentações, respondeu Felipe com serenidade. Só então todos perceberam que o príncipe não podia enxergar. Franquine fitou os olhos azuis daquele homem. Cabelos lisos de um tom ruivo brilhante, pele alva e mãos finas. Sua beleza era tão perfeita que ele mal parecia real. Perdoe-me, mas eu não enxergo. Perdi a visão em um acidente, explicou o príncipe Antônio, com uma leve amargura na voz. Não há por que se desculpar, confortou a baronesa, aproximando-se e pousando as mãos em seus ombros. Estamos honrados por tê-lo conosco. Diante das circunstâncias, diria que já somos quase irmãos. O príncipe sentiu o perfume sutil que exalava de Franquine e admirou a firmeza no toque daquela mulher. Onde está o conde Murilo? Estou ansioso por conhecê-lo. Estou aqui, Alteza, respondeu Murilo com um largo sorriso, aceitando a mão estendida. Sinto-me mais grato do que Vossa Alteza pode imaginar. Quero que conheça minha esposa, a condessa Bárbara. Encantada, Vossa Alteza. Agora que o senhor está aqui, creio que finalmente teremos nossas vidas de volta, disse a condessa com os olhos marejados. Sinto seu sofrimento, cara senhora. Mas não se preocupe, esse impostor será desmascarado muito em breve. Vim para fazer justiça e faço questão de que seja pelas nossas próprias mãos. Lavaremos a honra de nossas famílias com o sangue desse crápula. Alteza, esse homem é muito perigoso, alertou Franquine, temerosa. Eu sei, afirmou ele, sorrindo na direção da baronesa. Seu filho me contou tudo. Ele é um verdadeiro herói, minha cara. Deve orgulhar-se muito dele. Vossa Alteza não precisa se expor, comentou a condessa. Basta prestarmos queixa à polícia. Aquele homem é astuto, senhora. Em pouco tempo estaria livre para nos caçar. Acredite,
A justiça precisa ser definitiva, ponderou o príncipe. Por favor, sentemo-nos, convidou Franquini. Thales guiou o grupo para uma ampla sala decorada com poltronas café, cortinas creme e paredes marfim, adornadas com obras de Jacques-Louis David e Johannes Vermeer. Felipe observava o ambiente quando uma obra despertou sua saudade. Meu amigo sempre teve um gosto refinado. Não poderia faltar em sua coleção a moça com brinco de pérola, comentou Felipe. Vocês eram muito amigos, não eram? Perguntou Thales II, também saudoso. Sim, sem dúvida. Quando ele conquistou o título de Barão de Madrepérola, fiquei imensamente orgulhoso. Na época, eu servia na Guerra do Paraguai. Venha, meu amigo, disse o barão, conduzindo-o pelo ombro. Depois me contará sobre suas aventuras como combatente. Todos foram acomodados e servidos com requinte pela criadagem. Há algo em tudo isso que me deixa intrigado, comentou o conde Murilo no desenrolar da conversa. Do que se trata, senhor conde? Quis saber Thales. Por que tanto interesse na Ilha do Cocos, se ele já possui quase toda a nossa fortuna? Arriscar-se tanto por uma ilha, um bem tão difícil de alienar. Qualquer golpista sensato já teria fugido com o que tem em mãos. Há algo que o prende naquele lugar, e precisamos descobrir o que. Sugiro que façamos uma visita à ilha, propôs o barão. Mas antes devemos averiguar o que ele está fazendo com a mansão e os demais bens. Felipe sabe como agir nessas situações. Ele poderá investigar tudo sem levantar suspeitas, afirmou o príncipe, saboreando o café e apreciando o aroma inesquecível do perfume da baronesa. Sim, Alteza, confirmou Felipe. Prometo descobrir cada passo e atitude desse rapaz, e farei isso com muito gosto. Quando partiremos para São José? Perguntou Helena. Vocês permanecerão aqui, onde estarão seguras, declarou o príncipe altivo. Eu ficar aqui apenas esperando? Nunca, protestou Helena. É melhor que fiquem. Se forem vistas em São José, especialmente você, Helena, ele saberá que estamos unidos. É preferível que ele continue acreditando em seu desaparecimento. Estou de pleno acordo, aprovou Dom Murilo. Mas eu posso ajudar. É a mim que ele quer. Mais um motivo para manter-se distante, disse o príncipe severo. Lembre-se de que agora você é a legítima dona da Ilha do Cocos. Thales, você não pode me deixar de fora disso, não agora, insistiu ela. Filha, não seja persistente, repreendeu a mãe baixinho, puxando-a pelo braço. Ficaremos aqui, educadas e obedientes, não é, Franquini? Quando partirão, então? Perguntou a baronesa. Amanhã cedo, respondeu Felipe Magalhães, aguardando a aprovação do jovem barão. Por mim, quanto antes, melhor. O dia passou rápido. Durante um almoço agradável, planejaram cada detalhe. Nos instalaremos no centro de São José, explicou o príncipe. Ficaremos em uma casa simples para não levantar suspeitas. Perdoe-me, Alteza, mas por que não resolvem tudo do modo clássico? Perguntou Franquini, preocupada. Chamamos a polícia e em pouco tempo ele estaria livre. Não seria prudente, baronesa, interrompeu Antônio. Sou de um tempo em que a honra se lava com sangue e o mal se corta pela raiz. Esse bandido precisa ser eliminado. Tudo bem, mas se ficarão em uma casa modesta, nós poderíamos ir junto. Prometemos cautela. Na ilha estarão protegidas, eu insisto, reiterou o barão. Então, está decidido, encerrou o príncipe. Se me permitem, preciso descansar agora. Claro, Alteza, disse Franquini. Vou conduzi-los aos seus aposentos. Vamos, Felipe, chamou Antônio. Sim, Alteza, vou acompanhá-lo. Subiram a bela escada de pinho, impecavelmente envernizada, até chegar a um grande corredor, cujo assoalho brilhante refletia a luz. Nas paredes, quadros magníficos chamavam a atenção, destacando-se a obra de Michelangelo, O Dilúvio. Felipe, encantado, parou diante da tela. Gosta? Perguntou a baronesa ao amigo embevecido. Era o preferido do meu marido, disse ela, saudosa. Eu sei. Ele ganhou este tesouro de presente após um ato heróico na última guerra em que estivemos juntos. Felipe falava com um olhar distante e melancólico. Ele salvou a criança de uma família poderosa. Ela estava prestes a morrer e ele quase deu a vida por ela. O milionário não soube como agradecer. De que obra estão falando? Perguntou o príncipe, parado junto a eles, impaciente em sua escuridão. O Dilúvio, Alteza. Estamos diante de uma das maravilhosas obras de Michelangelo. Michelangelo, eu me recordo. Realmente, é um belo quadro. Bom, podemos prosseguir? Sugeriu a baronesa, notando o cansaço na expressão de Antônio. Mais tarde mostrarei todo o castelo. Há muito a explorar. Lhes ensinarei sobre o nosso brasão e contarei a história de nossa família. No final do corredor, Franquini abriu uma grande porta.
O amplo quarto tinha paredes claras e cortinas alvas. No centro, uma majestosa cama era forrada por uma luxuosa colcha de seda azul clara. Uma grande janela revelava o jardim impecável, onde o perfume das rosas se misturava ao aroma do jasmim. A grandeza do lugar dava a impressão de que o horizonte não tinha fim. Franquini aproximou-se da janela junto ao príncipe e bateu levemente as mãos, fazendo cintilar as asas das pequenas borboletas que brincavam nas roseiras. Você me parece encantado outra vez, Felipe, observou o príncipe, percebendo o suspiro de surpresa do amigo. Alteza, o perfume das flores fala por si só, disse ele, admirado. É o jardim mais belo que já vi. Parece que tudo foi organizado pelo meu velho amigo. É como se ele estivesse aqui. Vocês eram muito próximos, comentou a baronesa. E sem dúvida, servimos juntos. O título de barão ele conquistou por esforço próprio. Thales era valente e íntegro. Como ele morreu? E quis saber o príncipe. No mar, respondeu a baronesa entristecida. Ele gostava de pescar. Um dia, entrou no mar e não voltou. Morreu fazendo o que mais amava, disse Felipe. O corpo foi encontrado. Interrogou o príncipe. Poucos dias depois, confessou Franquini, tocada pelas lembranças. Sinto muito, senhora, disse o príncipe com pesar. Não se preocupe, Alteza. Agora resta apenas uma doce nostalgia. O senhor precisa descansar, recomendou Felipe, querendo encerrar o assunto. A banheira está pronta, Alteza, finalizou a baronesa antes de se retirar. A noite caiu calma e serena. Helena estava no jardim, acariciando o dorso de seu animal, quando o barão se aproximou surpreendendo-a. Um colar de pérolas por seus pensamentos, disse ele ao seu ouvido, sob a luz do luar. É pouco, respondeu ela, provocante. É então, o colar e um par de brincos. E insistiu ele, sorrindo. Ainda não é o bastante. É difícil negociar com você, brincou ele. Qual é a sua proposta? Pago qualquer preço. E um beijo. Um beijo? Sim, um beijo seu paga todos os meus pensamentos. E ainda leva troco, exclamou Helena, enlaçando o pescoço do rapaz. Thales envolveu a cintura de sua amada, distribuindo beijos pelo rosto, ombros e pescoço, até alcançar os lábios dela com delicadeza e desejo ardente. Helena entregou-se ao toque, segurando o rosto dele com as mãos, como se quisesse extrair daquele beijo toda a energia e o prazer que ansiava há dias. A lembrança do último encontro no jardim a deixará saudosa e ávida, o que não passou despercebido pelo jovem barão. Fiquei com medo quando partiu sem se despedir, confessou ela, ainda abraçada a ele, acariciando sua face com carinho. Pensei que tivesse ido para São José sozinho para enfrentar o príncipe Tony. O plebeu. A corrigiu ele, pousando o dedo sobre os lábios dela. Ele se chama Marco Antônio Vantini. Não importa agora, retrucou Helena, impaciente por mais um beijo. Sério? Perguntou ele, entregue ao momento. Agora, eu só quero namorar você. Vamos deixar os problemas de lado e pensar apenas em nós dois. Não tenho feito outra coisa, Helena, eu juro. Tudo o que realizei foi pensando em nosso futuro. Você aceita namorar comigo, Alteza? Perguntou ela, pegando de surpresa. O que é namorar, Helena? Você me ensina? Respondeu ele com uma pergunta provocante. Teoricamente, namorar é conhecer a alma do outro sem precisar de palavras. É descobrir, aos poucos, o carinho que mais agrada, o beijo que embala o coração. É transportar o ser amado para o nosso próprio paraíso, enfeitiçando-o com o toque em uma viagem sem volta. Faça isso comigo, Helena, pediu o barão, fitando-a com uma paixão ardente. Recompense-me pelo tempo longe, pelo sofrimento de vê-la naquele vestido de noiva prestes a casar-se com outro. Recompense-me pela saudade avassaladora que senti enquanto estava no mar. Helena pôs em prática a segunda parte de sua aula. Explorou cada contorno de Thales, acariciando suas mãos e depositando beijos leves nos pulsos e ombros, fazendo-o estremecer. O vigor físico do barão, transparecendo sob a fina camisa de malha branca, a deixava encantada. Embriagada pelo perfume inconfundível dele, ela se deixou levar. Helena, minha Helena, murmurava Thales, tomado pela paixão. Eu vou me casar com você. Assim que seus pais recuperarem tudo que lhes foi roubado, conversaremos seriamente sobre isso. Isso é um pedido de casamento? Não, Helena, é uma intimação. Eu não aceito um não como resposta. Agora não há mais volta, minha condessinha. Você será minha. Resolva logo, Thales, porque eu quero voltar a viver, disse Helena. Então isso é um sim? Perguntou ele. Não poderia ser de outro jeito, poderia? Encerrou ela com um beijo. Quero que tenha certeza de que o que sinto é verdadeiro. Não é apenas gratidão. Eu estava iludida, mas ao conhecê-lo, percebi que meu casamento com o plebeu não teria futuro.
Mesmo que ele fosse um príncipe real, obrigada por salvar minha vida por completo. Thales não disse mais nada, com o coração grato beijou sua futura esposa o quanto pôde naquela noite de luar. Enquanto isso, em seu quarto, a baronesa Franquini estava deitada quando ouviu gritos abafados vindos do aposento ao lado. Não, não, não! O clamor sufocado vinha do príncipe Antônio. Sem hesitar, Franquini correu até lá. Abriu a porta num rompante. A luz suave do abajur iluminava o rosto sofrido daquele homem indefeso. Ela aproximou-se e percebeu que ele enfrentava um pesadelo. Sentou-se ao seu lado, tomando a mão trêmula dele entre as suas. E Alteza, acorde. É apenas um pesadelo, sussurrou ela, enxugando o suor do rosto perfeito do príncipe. Quem está aí? Perguntou ele, assustado, desorientado pela escuridão e pela falta de costume em dormir fora de seu castelo. Sou eu. Franquini. O senhor estava gritando. Precisa de algo? Não, obrigado. Já estou melhor. Agradeço por me despertar. Vossa Alteza costuma ter esses pesadelos? Com frequência desde o acidente que me tirou a visão. Perdoe-me por acordá-la. E imagina, não fique constrangido. Faço questão de ficar ao seu lado. Quer um pouco de leite quente? Por favor, aceitou ele. Ela serviu o leite em uma taça de cristal, observando-o não com pena, mas com um profundo respeito e compaixão por vê-lo naquele estado, sendo tão jovem e belo. Obrigado, baronesa. E por favor, disse ele, segurando-a pelo braço, não sinta pena de mim. Eu não suportaria. É impossível sentir pena de um homem forte como você. Beba o leite e descanse. Ficarei aqui até que adormeça, e antes que proteste não será trabalho algum. Que horas são? Quis saber ele, sentindo-se mais à vontade. 3:30 da manhã. Daqui a pouco partiremos, comentou ele pensativo. Não precisa ir se não quiser. Fique aqui conosco. Com as mulheres. Quer me humilhar, baronesa? Brincou ele com um rastro de amargura. Não, explicou-se ela. Temo por sua saúde. De qualquer modo, partiremos todos juntos. Partiremos. Quem disse que vocês irão conosco? Eu, a Condessa e Helena. Decidimos que iremos, mesmo contrariando vocês, disse ela enquanto ajeitava as cobertas dele. Acidentalmente, sua mão tocou o peito do príncipe. Ele segurou a mão dela no mesmo instante, como se tivesse levado um choque. Franquini ruborizou intensamente, grata por ele não poder ver sua confusão. Perdoe-me. Foi sem querer. Desculpou-se ela. Prefere que eu chame o Felipe? Não, ele sorriu abertamente. No momento, dispensa os cuidados do companheiro Felipe, o sorriso espontâneo encantou a baronesa. É melhor voltarmos a dormir, sugeriu ele. A senhora deve estar exausta. Vou esperar você pegar no sono. Quero ter certeza de que ficará bem. Obrigado por se preocupar. Posso tocar seu rosto, baronesa? Por quê? Perguntou ela, surpresa. É assim que eu vejo. Quero saber como você é. Posso? Com delicadeza, ela guiou as mãos dele até sua face. Com dedos finos e quentes exalando um perfume sutil, ele explorou cada contorno do rosto de Franquini, enquanto ela se deixava levar pela doçura daquele toque. Rosto pequeno, feições finas, boca delicada, mas com lábios carnudos. Qual é a cor de seus cabelos? E quis saber o príncipe. São ruivos. Meus olhos são de um castanho claro, eu diria que claríssimos. Às vezes, isso me incomoda. Por quê? Porque os acho estranhos. Não são comuns. E sua pele? Branca. O príncipe sorriu, levando as mãos ao peito enquanto usava a imaginação. A senhora deve ser uma mulher linda, exclamou ele, com um desejo ardente de recuperar a visão. E isso eu não sei, respondeu ela, num suspiro desconcertado. Agora é hora de dormir, Alteza. Ao curvar-se para ajeitar os travesseiros, os cabelos de Franquini tocaram levemente o rosto e o peito de Antônio. Ela não percebeu o prazer estampado na face dele ao sentir seu perfume. Boa noite, baronesa. Feche os olhos, ordenou ela baixinho. Aquele homem robusto parecia uma criança indefesa ao tentar conciliar o sono. Não demorou para que sua respiração se tornasse suave. Já amanhecia quando Franquini retornou ao próprio quarto. A mansão da família de Courvières, ao norte de Saint José, ficava em um local isolado e belíssimo. Foi para lá que seguiram, em vez de ocuparem a casa modesta que o príncipe alugara. As mulheres haviam vencido a discussão e convencido os homens a levarem-nas. O monumento, com 30 quartos e varandas luxuosas, deixou os funcionários em alvoroço com a chegada inesperada. E Alteza, o mordomo dirigiu-se à baronesa e ao barão, demonstrando espanto. Não se preocupe, acalmou o Franquini. Chegamos sem aviso, a culpa é minha. Como está nossa despensa? Pela quantidade de hóspedes, acredito que tenhamos suprimentos para 2 dias, Alteza.
Providencie algo enquanto nos acomodamos. Estamos exaustos e famintos. Alguma recomendação para o cardápio? Deixe por sua conta. Prepare algo à altura de um príncipe e do Conde Murilo. Às 2 horas da tarde, todos estavam à mesa, saboreando a refeição enquanto planejavam o próximo passo. Logo mais à noite, Felipe irá à mansão do Conde Murilo, anunciou o príncipe. Começaremos a pôr nosso plano em prática. Certo, Alteza, confirmou Felipe. Estarei diante daquele farsante e, com sorte, fecharemos negócio hoje mesmo. Tome cuidado, Felipe. Ele não pode suspeitar de nada, alertou Thales. Se algo der errado, não teremos escolha senão capturá-lo aqui mesmo, sugeriu o conde. De maneira nenhuma, interveio o príncipe. Se fizermos isso, perderemos a chance de descobrir o que ele cobiça na ilha e não recuperaremos os cavalos valiosos que ele já vendeu. Ah, meu Deus, uma fortuna! Ressaltou a condessa. Temos animais de puro sangue. Bom, o mais valioso está na ilha, o corcel negro de Helena, disse o jovem barão, piscando para sua amada. Ela estava sentada à sua frente, vestindo um belíssimo modelo rosa da mais pura e delicada seda. Ao menos, tem um valor sentimental imenso. Não diga isso, meu barão, rebateu ela com uma falsa indignação. Meu cavalo também é um puro sangue. Concordo com você, interveio ele de imediato. Eu já o montei e achei o animal maravilhoso. Após a compra da mansão, qual será o próximo passo? E quis saber o conde. Devolveremos as chaves ao legítimo dono, respondeu o barão, apontando para o conde. Depois aguardaremos o desenrolar dos fatos, ou melhor, as reações de Marco Antônio. Não podemos antecipar nada agora. Brindemos então a nossa vitória, exclamou Thales, erguendo sua taça de vinho branco. Todos brindaram, tomados por uma renovada esperança.